Quero saudar cada um dos irmãos com a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero também externar em meu nome, da minha esposa, gratidão pela acolhida que nos deram, especialmente o pastor Briços, a pastora Suzete. Eles são pastores, como vocês sabem, na verdadeira acepção da palavra. A nos ligar durante a semana, a tentar encontrar saídas para as lutas que estávamos a passar, mas de qualquer maneira nossa gratidão ao casal pastoral dessa igreja, aos irmãos também. Devagar as coisas vão, como diz, a se ajeitar, e estamos gratos por estar nessa cidade e daqui poder servir alguns missionários que estão espalhados também na Europa. Nós temos um trabalho já a desenvolver há muitos anos como missionários. Como disse o pastor Briços, depois de pastorear uma igreja em São Paulo por 20 anos. Essa igreja passou por um movimento, por um despertamento missionário. Temos até ex-ovelhas aqui a servir em Portugal. Enfim, nós estamos muito gratos. Eu, da outra vez que preguei, disse que sou neto de português, então temos sangue aqui também a correr de Portugal. E, enfim, estamos muito felizes de estar aqui com os irmãos e a acolhida também que nos deram. Eu quero ler um trecho da palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Se você puder ficar em pé, eu agradeço. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Eu vou até o final do capítulo 14. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. A palavra do Senhor diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por toda aquela região, e lhe trouxeram seus doentes, e suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Que Deus abençoe a palavra que lemos. Podem se assentar, queridos irmãos. O tema que nós vamos tratar nessa manhã, e eu quero que você fique muito atento, é responder a uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: qual é o seu próximo passo para servir a Jesus nesse mundo? Qual é o seu próximo passo? Dia 20 de julho de 1969, muitos não estavam ainda a viver nesse planeta, alguns sim. Eu me lembro que era alta madrugada e meu pai me acordou e me chamou para ver a televisão. Eu lembro que eu estava ainda quase a dormir e eu via a televisão naquela altura. Vocês, não sei aqui, cá, mas você tinha que colocar alguma coisa na antena para que a imagem ficasse um pouco melhor, né? Às vezes nós chamamos lá uma esponja de aço, alguma coisa assim. Eu lembro que eu olhava e havia um vulto vestido de branco
e andando sobre uma superfície. E eu não entendia claramente o que estava a passar, eu era ainda bem jovem, mas eu me lembro que um dos homens que estava ali a andar sobre aquela superfície chamava-se Neil Armstrong. E a América havia colocado os pés na Lua, naquela altura. E esse homem disse uma frase que se tornou, eu diria assim, emblemática para muitos anos, por muitos anos. Ele disse: um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. E ele então quis dizer que aquele pequeno passo que ele deu naquela superfície lunar foi algo que ninguém esperava, mas que se transformou numa vitória sem precedentes. Você sabia que às vezes um pequeno passo seu pode transformar o mundo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar que se você der um passo em direção ao mundo sem Jesus, algumas coisas vão mudar, não só na sua vida, mas na vida dessas pessoas? E quando estou a fazer essa pergunta, muitos dizem: mas pastor, eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho estado a passar por enormes lutas na minha própria vida. O senhor não sabe as doenças que estão muitas vezes tentando me pegar. O senhor não sabe as dificuldades financeiras que eu tenho. O senhor não sabe as lutas que muitas vezes eu enfrento dentro da minha própria casa, com os meus familiares. Eu li recentemente uma pesquisa de uma grande igreja na América que dizia que 22%, ou praticamente um quarto dos membros daquela igreja estavam parados, espiritualmente falando. Entenderam? Quer dizer, espiritualmente eles estavam sem movimento algum, estavam estacionados, estavam parados. Mas a boa notícia dessa pesquisa é que quando os líderes daquela igreja perguntaram: você quer crescer? Você quer avançar? Em outras palavras, você quer dar outro passo? Um próximo passo? 80% disseram: eu quero. Eu quero. E é provável que nós tenhamos uma audiência aqui semelhante a essa. Você pode dizer assim: pastor, mas eu estou ainda com as minhas lutas, mas eu quero ir, eu quero avançar. Então, portanto, eu gostaria que você pudesse, ao longo da minha palavra, estar perguntando mesmo ao Senhor: Pai, qual é o meu próximo passo para servir melhor a Jesus? Nós ouvimos o pastor Briços contar dos movimentos, dos compromissos missionários que a igreja tem. Coisa maravilhosa. Isso não é comum, irmãos. Eu estou acostumado a viajar, a conhecer igrejas, a visitar, a conversar com pastores. Poucas igrejas têm compromissos como os irmãos têm. Aqui, em Portugal e fora, especialmente no alcance daqueles mais necessitados. Mas você tem que fazer parte dessa história. Você tem que fazer parte desse movimento lindo que a igreja tem. Não só ofertando, mas muitas vezes tomando um passo mais corajoso. E eu separei essa passagem que de alguma maneira nos ensina, através do grande amigo Pedro, nós falamos lá no Brasil, né, o nosso Pedrão, né, o homem que muitas vezes está sempre à frente, que sempre procura liderar, que responde antes do momento. Esse é o Pedro. Mas nós temos muito a aprender com ele. E esse capítulo 14, ele inicia com o milagre que Jesus havia feito dos pães e dos peixes, alimentando 5 homens, fora mulheres e crianças. E logo em seguida, diz no versículo 22, ele diz para os discípulos algo que para mim chama muita atenção. Ele diz para eles entrarem no barco e irem para o outro lado. Gravem essa palavra. 2 coisas que Jesus diz aqui. Eles insistem para entrarem no barco. Ou seja, há um movimento. Você entra no barco, você tem que fazer um movimento, correto? Você não pode entrar no barco sem se movimentar. Mas a segunda coisa que Jesus fala aqui é que eles deveriam ir para o outro lado. E isso mostra também uma mudança
geográfica, certo? Por quê? Porque para você tomar essa decisão, você tem que tomar um barco, entrar nele e ir para o outro lado. Para você dar um passo, ou o seu próximo passo, mostrando amor por Jesus e amor pelos perdidos, você tem que entrar no barco com Jesus e ir para o outro lado, de alguma maneira. Agora, a pergunta que você vai me fazer é essa: Oswaldo, eu concordo, mas o que a gente pode aprender dessa passagem? Eu vou dar 3 ou 4 lições rápidas aqui para você compreender melhor como que você pode dar esse passo. A primeira lição que vem à minha mente ao ler essa passagem é que você precisa de coragem. Não é fácil. Eu e a Cirlei estamos nessa estrada há muitos anos. Eu trabalhei na indústria automobilística, eu fiz um curso de economia e cresci ganhei muito dinheiro dentro daquela altura, e depois Deus chamou para dar um passo. Nós tivemos que dar esse passo. As crianças eram ainda pequenas e nós demos o passo, graças também a essa mulher que eu tenho ao meu lado, porque elas, irmã Suzete, são essas mulheres que nos ajudam a avançar, a dar um passo. E eu me lembro que naquela altura, quando eu fiquei sabendo quanto eu ia ganhar como pastor da igreja, e eu falei, não, eu vou continuar lá naquela indústria, né? Que eu vou ganhar mais. E essa mulher ao meu lado disse assim, nós estamos a orar por isso, vamos dar esse passo. Então essas situações precisam que nós mostremos coragem. E o versículo 25, se você olhar novamente na sua Bíblia, no seu celular, no seu telemóvel, diz: alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E vocês lembram da história? Aterrorizados, eles dizem: é um fantasma. E qual é a palavra de Jesus? Coragem. Pequena palavra, coragem. Não tenham medo. Eu já tive muito medo, não sei se você já teve, ou tem, mas eu tenho medo muitas vezes. E eu preciso relembrar que Jesus está comigo e que eu posso dar esse próximo passo. Provavelmente você já a me dizer aqui, eu estou sem coragem. As situações estão muito difíceis. Eu queria lembrar você que Jesus não disse simplesmente para aqueles discípulos que eles tenham coragem, mas preste atenção, ele mostra o motivo pelo qual eles devem ter coragem. Qual é o motivo? Sou eu, Jesus. Nós estamos próximos do Natal, do Emmanuel, do Deus conosco, não é? Nós estamos perto dessa celebração linda que os cristãos fazem ao redor do mundo. Então, o que nós temos a lembrar a você nessa manhã? Não é simplesmente ter coragem, mas por que ter coragem? Porque há alguém que é o Deus vivo, que está junto do irmão e da irmã. Aleluia por isso. Que está segurando firme a sua mão. E que você pode dar esse passo. Tenha coragem. Sou eu. Esse é o Deus em carne, né, que nós temos aqui. Então, para que a missão seja cumprida, é preciso que Deus imprima em você, como irmão, como irmã, como reformado, como jovem, a coragem que vem da parte dele. Pode ser que você esteja se sentindo como um daqueles discípulos, mas eu convido você nessa manhã a mostrar essa coragem que vem do altar do Senhor. O segundo passo que eu diria para você avançar seria não se precipitar. Não sei se faz sentido isso para você. Não se precipitar. Por que eu digo isso? Porque está aqui na palavra. Quem é o Pedro que nós conhecemos? É aquele que se precipita, não é verdade? Não é o Pedro que a gente conhece, que vai e se antecipa, não é? E que toma. Eu sou, às vezes, parecido com ele. Sou muitas vezes ansioso, às vezes dou um passo antes da hora, e aprendi isso muito na indústria que eu trabalhava. Nas coisas, eu lembro que eu tinha um gerente que falava para mim: Oswaldo, isso é para ontem, e colocava na minha mesa. Eu não sabia como fazer aqui, mas tinha que fazer. E aquela pressão grande, até hoje, deixou consequências também na minha vida. Mas o nosso querido Pedro, aqui líder, ele é um impulsivo, né? E ele está para dar esse passo, mas a lição que Jesus dá é essa: não se precipite.
Pedro faz um pedido. Qual é o pedido que ele faz que mostra a precipitação? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Não é isso que ele diz? Claro que é Jesus que está lá, não tem dúvida. Mas se és tu, ele diz, manda-me ir ao teu encontro. Pode pedir que eu vou. Ele não tinha consciência ainda do que ele estava a fazer. Agora, quando ele repara no vento e percebe que a situação estava tão crítica, ele começa a afundar, né? Porque ele começa a andar, e vocês lembram da história, ele começa a afundar, e aí ele grita, Senhor, salva-me. Irmãos, irmãs, vamos lembrar que esse homem é um pescador, conhece o mar, conhece as ondas, conhece as tempestades. Ele não é uma pessoa neófita que vai de alguma maneira passar por uma situação que ele nunca havia passado. Negativo, ele sabia. Mas pela impulsividade dele, ele começa a afundar e começa a gritar. Eu queria dizer para você, a missão tem que ser realizada, mas a missão é de Deus, não é sua. A missão é de Deus. E Deus vai usar a sua vida. Você não vai fazer nada em lugar de Deus. Tem que ficar muito claro isso. Nós não temos mérito nenhum. Quem nos usa para a glória dele é o Espírito Santo. Quem nos capacita são os dons que ele derrama sobre nós. Tudo isso então vem como prova de que ele pode nos usar, mas a missão é dele. E sendo a missão dele, não se precipite. Não se precipite. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. É claro que há um risco grande daquilo que nós chamamos de procrastinação. A procrastinação é quando você, nós usamos uma expressão no Brasil, não é? Empurrar com a barriga, que quer dizer, deixa para depois. Deixa para depois. Mas há um pedido de Deus para você hoje. Deixa para depois. Eu não estou a tratar disso. Eu estou a tratar de algo muito mais sério, que é a missão ser realizada no tempo certo. Eu conheço muitos missionários ao redor do mundo, já conversei, já viajamos, já visitamos, já tratamos de muitos deles. Alguns foram precipitados. Saíram antes do momento que deveriam. E depois estão a sofrer, estão a criar situações difíceis na própria família. E esse vai ser nosso trabalho aqui na Europa, cuidar de muitos deles. Então esse é um ponto. O chamado para a missão implica você dar um passo no tempo de Deus. Deus vai mostrar? Vai. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O terceiro passo é que mesmo você tendo coragem, mesmo você de alguma maneira não se precipitando, você precisa obedecer. Obedecer. Obedecer o que significa? Dizer sim. Gente, não há meio, eu vou obedecer um pouco, eu vou obedecer uma parte. Não. Ou nós obedecemos ao chamado, ou não obedecemos. Não há meio termo. Não é? E a palavra do Senhor diz no versículo 29, do capítulo 14 de Mateus, que nós estamos a ler, ele diz, quando Pedro disse a ele, para ir ao encontro de Jesus, o que Jesus diz a ele? Novamente uma palavra só, um verbo, ele diz, venha. Versículo 29 aí na sua Bíblia. Venha. Não há meio termo, não há uma situação em que você pode negociar. Venha. Eu gosto muito das palavras de John Piper, um escritor, um pastor. Ele diz assim em um dos seus livros, é obra de Deus levar seu coração a um ponto de convicção de que, considerando todas as coisas, inclusive a Bíblia, esse caminho é o caminho da obediência. A convicção não é infalível, mas quando é de Deus, traz paz. Olha que coisa linda. Quando vem de Deus, traz paz. O livro dele é fantástico, ele dá inclusive mais recomendações, e que depois você pode, quem sabe, ler. Então, quando o Senhor nos chama, Ele pede obediência. Agora, irmãos, a gente é muito acostumado de uma forma pragmática a receber passos, não é? Especialmente a cultura norte-americana. Então, eu sei que tem esses passos. Então, você faz isso primeiro, então você mostra obediência seguindo os passos. Não é assim.
para você dar o próximo passo, é aquele passo que Deus vai orientar você. Afinal, Deus tem uma relação imensa de chamados na palavra de Deus. E não tem padrão. Se você olhar, por exemplo, para Pedro, qual é o chamado de Jesus para ele? Venha. Qual é o chamado do Senhor Javé, né, de Deus de Israel para Abraão? Deixa tudo. Rompe com seus laços, com o seu lugar. Venha. Qual é o chamado, o próximo passo que Deus fala, por exemplo, para Jeremias? Antes de eu formá-la no ventre, eu te escolhi. Olha uma coisa aqui. Não sei se tem mulheres jovens que vão, quem sabe, dar à luz daqui a um tempo. Você sabe que Deus pode escolher o filho que vai estar no seu ventre, que nem nasceu ainda. Ou você sabe que já nascido, seus pais oraram e pediram para que você, desde o ventre, fosse um servo e uma serva de Deus? Você sabia disso? Não há um modelo, há somente um caminho, que é a obediência. E eu entendo hoje que nós não podemos selecionar faixa etária, não podemos... Quando eu estava para sair do Brasil novamente, nós moramos fora do Brasil mais uma vez, quando eu estava para vir para Portugal, algumas pessoas falavam, mas você está certo disso? Nessa altura da vida, você pode descansar? Você pode ter uma vida um pouco mais tranquila? É claro que eu e minha esposa não temos mais a mesma energia que tínhamos atrás. Mas sempre é tempo. Sempre é tempo de obedecer. Cabelos brancos, cabelos escuros, não importa. Não é? Ou quando às vezes eles vão embora, também. Né? Nós temos que estar seguros disso. Depender totalmente de você, eu diria que é um risco muito grande. Depender de você é um risco grande. Eu falei para você agora, um pouco atrás, que eu trabalhei na indústria automobilística, na Ford, que é uma empresa norte-americana. E sabe o que aconteceu com a Ford há 3 ou 4 meses atrás? Acabou no Brasil, não tem mais. Eu estava, antes de vir para cá, a ver televisão e a ver a notícia, e eu vi o lugar onde eu trabalhei passando um trator imenso, derrubando tudo aquilo. Não tem mais nada. Será que valeria a pena eu confiar lá atrás? Quando hoje eu sei que Deus faz novas todas as coisas, não é? Faz novas todas as coisas. Então escute o que eu vou dizer, depender de você é um risco. Quando você depende do Senhor para obedecer, é uma situação completamente diferente. E eu quero terminar falando só mais um passo, e aí nós concluímos a palavra. Esse próximo passo que a palavra nos ensina é a perseverança. Perseverança, de uma forma assim muito simples, é você nunca desistir. A pessoa perseverante é aquela que é resiliente, que ela não desiste, que ela não para. Ela está sempre, de alguma maneira, buscando algo de Deus. Não está satisfeita com aquilo que Deus já deu a ela. E o versículo 30 a 33, e eu me reporto novamente ao texto, diz: quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, no caso Pedro, disse: salva-me. Jesus estende a mão e segura, diz: homem de pequena fé, por que duvidou? E quando entraram, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Quando você persevera, você pode declarar: esse é o Jesus que eu conheço. Ele é o Filho de Deus. Amém? Ele é o Filho de Deus. Eu me recordo muito das palavras de um livro do John Stott, que foi um bispo anglicano, e ele conta uma frase que lembra muito o que acontece na igreja ao redor do mundo. Ele diz assim: a paisagem cristã está repleta de torres inacabadas. E ele diz: gente que começou belos projetos e que não terminaram. Sabe, irmãos, a igreja não avançou tudo que ela poderia avançar porque os projetos começaram e eram lindos projetos e não se concluíram. Houve um tempo em meu país que houve uma quebradeira geral na área financeira e muitos edifícios que estavam a ser construídos pararam.
E você já passou por um prédio que começou a ser construído e não terminou? É horrível de se ver. Existem vãos, não foram colocadas janelas, não tem portas, as paredes estão escuras. É isso que acontece quando nós não perseveramos. Os projetos não terminam. E eu quero convidar você não só a dar o passo, mas terminar bem a carreira. Terminar bem a sua vida. Terminar bem o chamado que Deus tem para você. A cultura pós-moderna, que até o pastor Ulisses tem chamado também da cultura pós-verdade, né? E é verdade mesmo, já estamos na cultura em que as fake news é que dominam. Mas essa mescla de cultura pós-moderna com cultura pós-verdade, ela é uma cultura que incentiva a não perseverar. Os ciclos são muito pequenos. Eu tenho um filho que trabalha na Suíça, já disse isso da outra vez. Ele já trabalhou em várias multinacionais e hoje ele está lá na Johnson. E ele trabalha às vezes 4 anos, 3 anos e depois ele muda. E hoje é comum. Mas antes de mim, meu saudoso pai trabalhou 40 anos na mesma empresa, no mesmo lugar. Hoje não acontece. Os casamentos hoje são descartáveis. Eles duram pouco. Eu quero ser feliz. Essa é a proposta. Não é? O puro hedonismo. Não é? Eu quero ser feliz. Então não persevera. E as famílias se quebram. O trabalho não tem conclusão. E quando a igreja do Jubileu assume o compromisso de vários projetos, como o pastor falou, você precisa perseverar. Não só a sua oferta, a sua oração, mas dizer assim: o que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer mais? Irmãos, eu quero deixar essa palavra nessa manhã, não só como um desafio, mas como um momento de você refletir, de que pode ser, lembra daquela história que eu contei no início, de que você esteja estagnado, né? E você precise dar mais um passo. E esse passo você vai dar não para agradar os líderes da igreja, ou a mim, ou alguém aqui. Você vai fazer isso porque você ama Jesus. Porque você quer ver o nome dele conhecido. Porque você quer ver as crianças lá em Bangladesh sendo atendidas. Ou uma igreja sendo plantada aqui em Portugal. Ou em qualquer outro lugar desse mundo. Nada mais é importante aqui ou longe. Tudo é importante. Tudo é importante. Mas o que precisa é que a igreja seja uma igreja em missão. Uma igreja que olhe para os campos e sirva o Senhor. Dê o próximo passo e você será grandemente abençoado pelo Senhor. Deus o abençoe. Amém.